Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema do Evangelho, uma passagem do Evangelho, um trechinho do Evangelho, para que a gente possa refletir a vida à luz dos ensinamentos de Jesus. Toda semana são temas que nós escolhemos, outras vezes são temas que são sugeridos e outras vezes são intuídos. Então sempre a gente vai trazer alguma coisa aqui que vai caber, vai falar o nosso coração, a nossa vida, as nossas experiências, porque o Evangelho é riquíssimo desses ensinamentos. Então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, para que as suas lições se tornem inteligíveis para nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe aqui a passagem da parábola do bom samaritano. Eu vou ler a parábola para vocês e depois a gente vai comentar. E eis que se levantou um doutor da lei e disse a Jesus para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então Jesus lhe disse: Pois vai e faze tu o mesmo. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 25 a 37. É interessante porque toda a vida de Jesus, né, na terra sempre foi pregando o amor, pregando a compaixão, a misericórdia, a fraternidade. E Jesus aceitou esse ambiente onde ele deveria viver, mas ele não permitiu que esse ambiente lhe influenciasse a conduta. Nada poderia alterar a sua programação que ele trazia de Deus para a renovação estrutural das criaturas e
do mundo social, não só daquela época, daqueles tempos, mas também para os tempos futuros. Então, com Jesus não tem possibilidade de haver sombra, ou da sombra ser uma projeção. Não existe. Mas nesses personagens que nós vimos da parábola, a gente vê perfeitamente aonde que se encontra a nossa sombra e aonde que se encontra o nosso lado de amor, o nosso lado luz. É claro que, para entender a parábola, existia um caminho que se fazia de Jerusalém a Jericó, que era um caminho onde todos os sacerdotes e pessoas iam até Jerusalém se purificar. Era uma prática que tinha na época. E quando uma pessoa passava pela purificação do templo, ela não podia entrar em contato com nada que fosse impuro. Então, impuro seria tocar numa pessoa que estava ferida, impuro seria estar ao lado, ser tocado por uma mulher que estivesse menstruada. Impuro era um monte de coisas daquela época. E esse caminho era um caminho obrigatório. E Jesus, nessa parábola, ele mostra bem a questão do lado sombra e luz de cada um. Porque quando este homem é atacado, ninguém sabe quem é esse homem. Se ele é um samaritano, se ele é um judeu, se ele é um hebreu, se é um romano, ninguém sabe. Ele disse apenas um homem. Um homem foi atacado. Ponto. Um ser humano. Quando o sacerdote, que era o sacerdote, passa e chega perto e olha, ele volta para trás. Por quê? Porque ele tinha passado pelo processo de purificação do templo e ele não queria se manchar ali, porque senão ele teria que voltar lá de novo para se purificar outra vez. E na cabeça dele ele olhou e já imaginou que o homem devia estar morto mesmo e foi embora. Negligenciou completamente. Quando um levita passou, a mesma coisa. Também olhou, também deve estar morto, negligência novamente. Projetou sua sombra de descaso, de desumanidade. Mas o samaritano, por sua vez, desce da sua cavalgadura, olha, vê que o homem ainda tem vida e projeta a sua luz, a sua humanidade. Além de cuidar das feridas, ele coloca o homem em cima do seu cavalo, ele mesmo segue a pé, tomando cuidado para que o homem não se ferisse mais. Vai até uma estalagem, providencia que ele tenha um lugar para ficar enquanto ele tinha suas obrigações ainda para cumprir, tira dinheiro do seu bolso e paga a hospedaria. E aí entra o dono da estalagem também. Porque o dono da estalagem, também ao ver fazendo isso, também confiou que ele voltaria para pagar as outras despesas que poderiam surgir. Então veja que cada um dentro da história mostrou quem era. Cada um mostrou como é que estava reagindo diante de uma situação de quando um nosso irmão de humanidade, que poderia ser a gente mesmo, passa por uma determinada dificuldade. A sombra do hospedeiro também cedeu claridade diante do bem daquele homem, porque ele confiou que o homem era um estranho e ele confiou que ele iria voltar para concluir o pagamento. O homem ultrajado provavelmente nunca vai saber quem é o benfeitor e o benfeitor também não vai saber o que foi feito depois da vida daquele que ele ajudou. Simplesmente ele fez uma ajuda, um trabalho para se ver
bem com a sua própria consciência, que não admitia mais uma situação de sombra, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar prejuízo por prejuízo, perversidade por perversidade. E é essa condição de humanidade que nós precisamos alcançar. Parar de revidar, parar de também bancar, fazer o descaso, né? A negligência diante dos acontecimentos, das pessoas. Porque esse é o sentido da caridade com Jesus. Diante de todas as provações que nós estamos passando na Terra, mesmo quem não está no centro das provações, das expiações, está também passando por provações. Quem seríamos nós diante dessa parábola? O que iria olhar e simplesmente negligenciar, ou aquele que ia procurar fazer alguma coisa? Como é que nós estamos projetando no mundo? Estamos projetando a nossa sombra ou já projetamos a nossa natureza humana? E é isso que vem chamar a atenção nessa parábola. Outra coisa que a gente presta atenção também na parábola, que é uma outra sombra que se manifesta, é a do doutor da lei. Veja, ele era um doutor da lei. Vai dizer que ele não sabia dos mandamentos. Claro que ele sabia. O que ele queria, ele estava fazendo, era projetando sua sombra em cima de Jesus, criando uma armadilha para pegá-lo em contradição. Tanto é que Jesus, quando ele faz a pergunta, ele fala para ele, ué, mas quais são as leis? E ele recita para eles os mandamentos. Ora, se ele recita todos os mandamentos, porque Jesus disse, você disse bem, por que ele estava perguntando? Porque era a sua inferioridade, né? Crianças psicológicas, no dizer de Joana de Ângeles, pigmeus morais. Embora sendo adultos, negam o amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise, da autoconsciência. E será que nós também, sabedores de tantas coisas que nós já aprendemos no mundo, ainda não bancamos também essas crianças psicológicas? Quando nós provocamos a maldade de alguém, quando a gente faz a maldade de alguém, será que nós também não nos colocamos nessa condição como o doutor da lei? Conhecemos a palavra, conhecemos o que deve ser o reto proceder e fazemos exatamente o contrário? Nesse momento, ele acabou se sentindo incapaz de encarar a superioridade de Jesus. Mal sabia ele que estava sem querer, que Deus estava utilizando, né, o mal para fazer o bem, porque sem querer ele estava servindo de exemplo para a gente estar falando disso hoje. Infelizmente o exemplo dele não foi o melhor, mas foi o exemplo para que a gente não siga o que ele fazia. E de mais a mais, quando Jesus fala para ele que ele acertou direitinho o que ele tinha falado, o que ele faz? Ele reverte o quadro e ele dá um exemplo do bom samaritano, justamente porque quem eram os samaritanos para os romanos ou para os judeus? Era um povo que era totalmente desprezado. Totalmente desprezado. Tanto é que Jesus utiliza-se dessas figuras, né? Sacerdote, levita, né? Que tinham uma certa consideração, mas que representava o lado escuro da sociedade, que estava mais preocupada com os triunfos da ilusão, do poder, da ganância.
E o samaritano quem era? Era aquele que era o inferior, era o desprezado. Tanto é que tem uma outra passagem de Jesus, quando ele vai lá no poço lá da Samaria, ou quando ele vai fazer esse caminho para Samaria, até os próprios apóstolos falam, mas você vai para Samaria, nós judeus somos odiados por eles. Havia naquela época, tanto quanto hoje, muita disputa, muita diferença de raças e de castas. E Jesus demonstrou que o amor, ele é soberano, que independe da condição social, que independe da raça, que independe de privilégios. Porque o próprio amor já é um privilégio de quem o possui. E mais ainda, acaba forçando dentro da parábola o próprio doutor da lei a admitir isso. Ele deve ter ficado bem raivoso com Jesus, porque depois que ele dá o exemplo do sacerdote, do levita e o samaritano que toma todas as providências, ele pergunta, dos três, quem é que você entende que foi o próximo desse próximo? Porque a pergunta era, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que é que o doutor da lei pergunta para ele? Quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta bem capciosa. E Jesus entendeu isso. E quando ele coloca esses três exemplos de pessoas da época, ele não o coloca por acaso. E no final das contas, ele faz a pergunta retórica, né, de volta para Jesus. E então, dos três, quem é que você considera que foi o próximo daquele que estava caído na estrada? Levando-se em conta que o que estava caído na estrada poderia ser qualquer um. E aí ele é obrigado a dizer que era o samaritano que tinha acolhido aquela pessoa que estava caída e tinha cuidado dele. E Jesus então recomenda, pois vá e faça o mesmo. Essa é a grande lição. Vá e faça o mesmo. E esse vá e faça o mesmo ecoa também nos nossos ouvidos. Ecoa para todos aqueles que estão ao nosso redor e que a gente pode ajudar. Existem muitos homens que eu digo no sentido de humanidade, muitas pessoas caídas no mundo, necessitadas de tudo, necessitadas de compreensão, necessitadas de afeto, necessitadas de apoio moral, necessitadas de carinho, de atenção. E por que não necessitadas também das coisas materiais? A questão é como é que a gente se comporta diante da sociedade. Nós vamos ser o levita, o sacerdote ou o samaritano na vida das pessoas. Porque Jesus continua dizendo, vai e faz o mesmo. A lição de Jesus, a lição dele é morredora, ela é eterna, são verdades que ele traz para nós de comportamento que não é só aqui para a Terra não, viu gente? É para qualquer lugar do universo que a gente for. Sempre o procedimento é o mesmo. Então ajudar, quando a gente ajuda uma pessoa, na realidade a gente não está ajudando a pessoa, a gente está auxiliando a nós mesmos. Porque se o outro é também extensão, uma parte de Deus, uma extensão de Deus, nós também somos. Ajudar também é libertar, é a forma nobre da gente se tornar livre. Porque dá um sentimento gostoso quando a gente ajuda as pessoas. Dá um sentimento de que o nosso amor não precisa ficar aprisionado.
dentro de uma gaiola chamada egoísmo ou orgulho, e que nós podemos sim alçar voos na nossa alma quando nós ajudamos, quando nós perdoamos também. Nós nos livramos de grilhões que nos prendem ainda às nossas sombras, ao nosso lado ainda inferior. E a parábola do bom samaritano é tão atual quanto na época quando Jesus veio dizer aqui. Os personagens estão aí. Nós precisamos fazer uma autoanálise para perceber em qual personagem que é que nós estamos nos enquadrando, nos identificando. E para ajudar nessa lição da noite, eu trouxe uma passagem de Emmanuel que diz: com amor. Ele faz essa lição através de Paulo de Tarso, numa carta aos Colossenses, que diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Emmanuel. E nós agradecemos a essa mensagem maravilhosa desse Espírito tão maravilhoso que traz para nós tantas lições, ajudando a gente a complementar os ensinamentos do Evangelho, para que nós possamos nos fortalecer, como ele diz, na fé. Mas não esquecidos de que toda fé, toda crença, tudo aquilo que nós possamos desenvolver tem a sua raiz no amor. Então, tudo isso é possível quando um coração se abre para o amor. E quando eu digo aqui é o amor incondicional, é o amor sem limites, não é o amor de uma pessoa, mas é aquele amor que o Cristo teve para conosco, que Jesus nos ensinou, o amor para com todos, o amor para a união com o Pai e o amor para com todos. E nós pedimos a Jesus que nos fortaleça, que nos ajude para que a gente possa sentir a sua presença nesse momento, para que o amor seja desperto dentro de nós. Que nós possamos sentir esse amor que nos aquece o espírito, a alma, para que nós possamos, diante da sua presença,
sermos melhores hoje do que ontem. Que a nossa proposta sempre seja de sermos melhores amanhã do que hoje. Que nós possamos trabalhar no bem, porque não adianta trabalhar só para a gente. Não adianta ter o ganho só para a gente se nós não podemos repartir com mais ninguém. O mais importante da vida, o mais importante que nós aprendemos hoje é que quem ajuda o próximo, ajuda a si mesmo. E nós agradecemos imensamente pela lição da noite. E te pedimos, Mestre, que abençoe cada lar aqui representado, que nos fortaleça na nossa compreensão para que a nossa fé fique sempre renovada e que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim é, porque Jesus sempre está conosco, como Ele prometeu. E como nós sabemos, nós que acreditamos na espiritualidade maior, sabemos que o pensamento que nos liga até Jesus, que nos liga até os nossos superiores, ele age em milésimos de segundo. E basta um pensamento a Jesus, uma intenção, e ele está no meio de nós. Isso nós podemos fazer em silêncio no nosso quarto, na nossa casa, a qualquer momento. A nossa ligação com Ele e a nossa ligação com o Pai é instantânea. Não precisa de pagar nenhum Wi-Fi, nenhum plano, e essa ligação é direta. Então que em todos os momentos em que a gente pense em fraquejar, que a nossa sombra ainda existente em nós, porque existe ainda muita sombra em nós, que ela queira empanar o nosso brilho, que nós nos lembremos da figura majestosa do Mestre e dos seus exemplos que estão todos no Evangelho. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana, muito abençoada, muito obrigada pelas palavras que eu tô vendo aqui, meninas, muito obrigada. É sempre bom ter vocês aqui perto, é sempre uma sustentação também. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se você gostou, é claro, com aquelas pessoas que você gosta. Não esqueça também de curtir quando ele vai aqui para o Rio ou aqui para o YouTube, porque isso também ajuda para que outras pessoas também possam ver, ouvir essas lições que a gente só está aqui relembrando, né? A nossa parte aqui é ficar relembrando as lições do Evangelho. É essa a nossa proposta e tem sido assim durante esses últimos 4 anos e a gente sabe que sempre dá frutos. E isso é o que nos mantém também firmes, sabedores de que estamos aqui também ajudando alguém que está precisando, às vezes, naquele dia, naquele momento, ouvir uma palavra. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.